Paz, feliz ano novo a todos, aqueles que eu não vi. E se você começou o ano se sentindo feio e triste, entregue a sua vida para Jesus e sinta-se apenas feio, porque a felicidade Jesus traz. Amém? Nós estamos na série Os Nomes de Deus e pela manhã a pastora Ana trouxe de uma maneira fenomenal sobre o Deus Criador, sobre a sua essência e como Ele criou todas as coisas, né? E agora à noite nós vamos conversar um pouco sobre o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. E quando Deus ele ocupa o trono mais alto da nossa vida, quando nós conseguimos identificar quem somos, identificar quem Deus é, e colocar Deus no lugar devido em nossas vidas, automaticamente nos tornamos pessoas mais equilibradas e todo o resto se encaixa no seu devido lugar. Quando você vê uma pessoa desequilibrada, uma pessoa muito preocupada, uma pessoa muito ansiosa, muito tensa, pode ter certeza que alguma área da vida dessa pessoa está desregulada, ela está adorando a algo errado, porque o único que merece e suporta ser adorado é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Todas as vezes que nós colocamos Deus no seu devido lugar em nossas vidas, todas as outras coisas tomam o seu lugar. Por exemplo, se Deus é o Deus da minha vida, o dinheiro não é algo que toma os meus pensamentos tarde, noite, dia, e eu fico o tempo todo preocupado com as finanças, porque eu sei que a minha provisão não depende do meu dinheiro, mas do Deus que me provê. Quando Deus está no devido lugar em minha vida, o futebol não altera o meu humor ou a minha semana, porque é apenas um hobby que eu tenho. Quando Deus está no lugar certo na minha vida, nada altera o meu humor, a minha forma de tratar a minha família, a minha forma de viver, porque Deus está no controle, então tudo se encaixa. E é por isso que é tão importante nós entendermos o papel de Deus em nossas vidas. Porque quando Deus ocupa o lugar mais alto, todo o restante se encaixa. É por isso que Deus ele não quer ser o número 1 das suas prioridades. Deus não quer ser o número 1 da sua lista para 2026. Deus ele quer ser a base da qual você vai escrever as suas prioridades. Deus quer ser a folha da qual diante dela você vai escolher o que vale a pena ou não focar. Deus não quer ser um item da sua lista, Deus quer ser a sua vida. Deus não quer ser um dia da sua semana, Deus quer ser toda a sua vida. Deus quer tomar o seu devido lugar, não porque Ele precisa ser adorado, mas porque nós precisamos dizer a nós mesmos que nós fomos criados para adorar a um ser, a um Senhor, que é o Deus que vive e viverá por toda a eternidade, amém? Nós vivemos uma geração que rejeita a autoridade. Eu ainda sou de uma geração do qual quando os meus pais iam na escola, não importava se eu estava certo ou errado, o professor tinha razão. O professor era a lei dentro de sala de aula. Polícia era a lei na rua. Hoje nós vemos pais indo na escola para dar sermão no professor. Outro dia eu vi um caso de uma mãe que foi reclamar na escola porque a filha não era protagonista da peça de final de ano e a professora tinha que dar um jeito, porque a filha dela nasceu para ser protagonista. Nós estamos, e não é brincadeira, nós estamos em um tempo do qual estamos deixando de lado autoridades, estamos deixando de reconhecer, e não importa quem seja, a Bíblia fala para nós respeitarmos as autoridades instituídas pelos homens, assim como nós respeitamos a autoridade de Deus em nossas vidas. Nós vivemos uma geração que rejeita a autoridade, mas sofre profundamente a ausência dessa autoridade. Nunca se falou tanto em liberdade, autonomia, independência, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta ansiedade, depressão e preocupações em uma única geração. A nossa cultura odeia qualquer coisa que pareça controle. Vejo muitos jovens e adolescentes falando que odeiam rotina. Rotina pode até parecer uma prisão. Pode até parecer que controla o seu dia, mas se eu não tenho rotina, eu me perco. Se eu não tenho rotina, o meu dia vai embora e eu não fiz nada. Eu preciso de rotina para trabalhar. O meu filho, se ele passa da rotina na hora de dormir, nem eu que sou pai suporto, não dá. Nós precisamos de rotina para viver, nós precisamos de controle, de autoridade. Só que a nossa geração tem se esquecido
do valor de uma autoridade, por isso estamos tão preocupados, tão exaustos emocionalmente. Nós não sabemos lidar com o peso de ser o próprio Deus, mas ainda assim a gente tenta ser o próprio Deus de nossas vidas. Queremos decidir o que vamos fazer, para onde vamos. Queremos decidir qual vai ser o plano da nossa família para o ano. Queremos decidir quais são as prioridades da nossa vida. A gente quer controlar, decidir tudo. Mas no fim a gente se quebra por dentro, porque nós não suportamos ser igual a Deus. O problema não é a falta de poder, mas o problema é o excesso de tronos que permitimos que a nossa vida crie. O nosso problema não é falta de poder, mas são a quantidade de tronos que temos entregado nas mãos de pessoas e coisas que não merecem e não suportam a ideia de serem adorados. Todo ser humano, ele vive e ele precisa viver debaixo de alguma autoridade. A questão nunca é se vamos nos submeter, mas é a quem temos nos submetido. A questão não é quem vai nos liderar, mas é a quem temos deixado que nos lidere. A questão não é ser liderado ou não, mas é a quem eu tenho permitido que direcione e que cuide da minha vida. E hoje nós olhamos para o nome de Deus que confronta o nosso orgulho, que desmonta as nossas ilusões de controle e cura as nossas relações quebradas. El Elyon, o Deus Altíssimo. Esse nome aqui, ele não é apenas um nome mais forte. Esse nome aqui não nos mostra apenas que Deus ele é poderoso, mas nos mostra que Deus está acima de tudo e de todos. Eu lembro que quando eu era criança, eu comecei a entender o que era céu, o que era inferno, o que era eternidade. Eu me apavorava com tudo aquilo, com a ideia de que nunca acabaria, e com a ideia de que eu poderia ir para um lugar que está mais quente do que hoje. Eu morria de medo. Mas aí eu comecei a refletir. Na verdade, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, mesmo criança. E ele falava: Deus nunca perdeu e Deus nunca perderá. O controle nunca caiu e nunca cairá das mãos de Deus. Não há tempo que possa vencer a Deus. Não há autoridade. Romanos fala que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Isso tem que nos trazer conforto. Isso tem que nos trazer esperança. A teologia cristã sempre afirmou que a soberania de Deus não é um detalhe doutrinário, mas é o fundamento do descanso humano. Eu só consigo descansar, sair da produtividade, curtir a minha família, porque eu sei que tem alguém no controle. Um motorista só consegue descansar numa viagem se tem um outro motorista para revezar com ele. Um soldado só pode descansar quando ele está lá vigilante, se tem alguém para revezar com ele. A soberania de Deus é a base do descanso humano, porque eu sei que por mais que eu perca o controle, Deus não perdeu. Por mais que eu caia, Deus não caiu. Por mais que eu pare, Deus nunca parou e Deus nunca vai parar. Por mais que eu esteja dormindo, Deus está lá no controle da minha vida, cuidando de tudo. É por isso que a soberania de Deus ela tem que ser a base do seu descanso. Descansa quem confia em Deus. Tem uma vida leve e tranquila quem sabe que Deus está no controle. Eu sei que eu não posso fazer mais do que Deus. Eu sei que eu nunca vou fazer melhor do que Deus. É por isso que eu faço a minha parte. Mas depois que eu terminei de fazer, eu descanso. E aí eu sei que Ele vai fazer a dele. Quando Deus ocupa o lugar mais alto, todo o resto encontra o seu lugar. Mas vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 14. Versículo 18 ao versículo 20. Para quem tem dificuldade é o primeiro livro, tá? Só para... vai que né? Se você passou do primeiro, converse com a Aline, fazer o CFC, tá bom? Importante. Gênesis 14, versículo 18 ao 20, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos.
E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Agora vamos lá para o meio da Bíblia mais ou menos, Salmos 97, versículo 9. Salmos 97, versículo 9. Se você não tem o costume de anotar, eu te convido a anotar, porque dados dizem que quando nós anotamos alguma informação, nosso cérebro retém 70% mais de aprendizado. Então, comece a anotar as pregações, às vezes durante a semana você revê, compartilha com alguém. Salmos 97, versículo 9. Diz assim: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os outros deuses. Feche os olhos, vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai. Com muito respeito e temor, pregando da Tua palavra. Eu peço que nesse momento eu me esvazie de mim mesmo e de todas as minhas limitações. E que não seja mais o Renan falando aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo, levando a cada coração, não aquilo que eu pensei ou que eu estudei, mas o que o Teu Espírito Santo tem para falar nessa noite, Pai. Em Teu nome que nós oramos, amém. Então, El Elyon no hebraico, o El significa Deus forte e poderoso. O Elyon significa o Deus que está acima de qualquer poder, acima de qualquer governo, acima de qualquer sistema ou qualquer divindade. Então, El Elyon significa o Deus que está acima de qualquer poder, governo, sistema ou divindade, e esse é um atributo incomunicável. Quando a gente estuda teologia, existem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Incomunicável é aquilo que só pertence a Deus, que só Ele pode ser. Agora, os atributos comunicáveis é aquilo que Deus tem, mas que também nós poderíamos ter, como amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Agora, aquilo que é incomunicável só Deus tem. E que hoje nós vamos conversar, que é o Deus Altíssimo, que está acima de todas as outras coisas. E nós não temos esse poder. Na verdade, sendo sincero com vocês, eu até tenho, quando está lá no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está acima do time de vocês. É o único momento na vida que eu estou acima. Mas o resto, nós somos iguais. Brincadeiras à parte, só o nosso Deus ele pode estar acima de qualquer poder, de qualquer governo ou de qualquer divindade. E é isso que nós vamos conversar hoje. Aqui em Gênesis 14, que nós lemos, Abrão ele acaba de vencer uma guerra muito improvável. Abrão ele está voltando de uma guerra da qual já estava dada como perdida. E ele consegue vencer de maneira poderosa. E Abrão poderia atribuir a vitória aqui à sua estratégia, ao seu plano de guerra, aos seus soldados, aos seus homens, ou até mesmo à sorte. Mas surge Melquisedeque. Eu queria que fosse o próximo nome, Tito e Melquisedeque. Olha que legal, amor. Não? Depois a gente conversa. Pode Melqui e o Zedeque, talvez. Não? Tá. Eu tento. E aí aparece Melquisedeque na vida de Abrão, porque a mensagem é muito clara. Melquisedeque fala: não foi você, não foram as suas estratégias, não foi o seu plano, não foram os seus soldados, foi o Deus Altíssimo. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensando: caramba, olha onde eu cheguei, olha os títulos que eu conquistei, olha as graduações que eu consegui, olha o carro que eu comprei, olha a casa que eu construí. E com o tempo vamos nos tornando mais soberbos, pessoas menos acessíveis, pessoas que já não estendem a mão para cumprimentar qualquer um, pessoas que não olham nos olhos de qualquer um, pessoas que não abraçam a qualquer um. E Abrão aqui, ele sofre essa tentação de pegar essa grande conquista, essa grande vitória, e falar: glória a mim, louvado seja o meu nome, olha a guerra. Mas vem Melquisedeque e fala: não foi você, não foi pela sua força, pela sua estratégia, mas foi o Deus Altíssimo que entregou nas suas mãos. Abrão não responde com palavras, mas com um gesto concreto. O texto fala que ele entrega o dízimo. E o dízimo nesse tempo é diferente do dízimo que nós temos hoje. O dízimo naquele tempo não era em dinheiro, em um valor monetário, mas era a primeira parte da sua colheita. Era a primeira parte da sua entrada, seja animal, seja uma plantação. E o que Abrão está falando aqui é, de fato,
Se não foi pela minha força, eu preciso agradecer. Eu preciso entregar algo. E aqui o dízimo não é uma lei, nem uma porcentagem, mas é o trono. Representa uma gratidão. Representa uma posição de reinado na vida de Abrão. É teologia em ação, é reconhecimento da supremacia de Deus na vida de Abrão. Agora, quando a gente vai lá para Salmos, o salmista ele proclama que o Senhor está e ele reina acima de tudo. Quando diz que Deus é exaltado acima de todos os outros deuses, ele não está aqui reconhecendo a existência de outros deuses, mas ele está garantindo que por mais que tentem criar idolatrias, por mais que tentem criar imagens, por mais que tentem criar bezerros de ouros, ainda assim nada se compara à grandeza do Deus Altíssimo. Quando Deus ocupa o lugar mais alto, todo o resto encontra o seu lugar. O El Elyon, ele está acima de tudo, ele está acima de toda a humanidade. Aqui nós temos uma declaração política, espiritual e existencial. O salmista está desmascarando qualquer outro poder, qualquer outra divindade. Ninguém está no mesmo nível que o nosso Deus. Isso deveria ser motivo para nós bradarmos, para nós celebrarmos, mas também para, daqui a pouco, depois do culto, colocarmos a cabeça no travesseiro e conseguir descansar. Porque por mais que amanhã eu não consiga acordar para trabalhar, por mais que o mal me submeta, por mais que alguém na minha casa fique mal, eu não preciso temer, eu não preciso ficar ansioso, porque eu posso até falhar como um pai, eu posso até falhar como um marido, mas o meu Deus já está lá, e Ele não falha, Ele já está cuidando de tudo. Não há ninguém, e nunca haverá um Deus como nosso Deus. A teologia cristã afirma que a soberania não é apenas que Deus tem poder, mas que Deus ele exerce governo absoluto, livre e sábio sobre toda a sua criação, sem depender de ninguém e sem jamais violar o seu caráter. Tudo está no seu devido lugar. Tudo está sob o seu devido controle e nada fugiu do poder ou das mãos de Deus. O Tito tem 2 anos, ele nunca precisou ficar preocupado com um boleto. Na verdade, a única preocupação dele é se a mãe dele vai dar TT ou não. E ele aprendeu agora que não pode falar não pro Tito. E aí quando ele vai pedir TT, a Marissa fala não, ele fala assim, papai, briga com ela. Briga com ela, não quer dar TT. E eu acho interessante porque ele não está preocupado se vai faltar o TT. Ele não está preocupado se vai faltar alimento amanhã. Ele não está preocupado se vamos ter o que pagar, como pagar os boletos. Ele tem pai, ele tem mãe e ele descansa nisso. Nós precisamos aprender sobre a autoridade, o poder e o domínio de Deus para podermos descansar. Que não é sobre a minha força, não é sobre a minha saúde, não é sobre a minha condição financeira, mas é sobre o Deus que está no controle de tudo. Na teologia clássica, a soberania de Deus significa que Ele reina sobre todas as coisas, que Ele governa todas as histórias, que Ele dirige grandes e pequenos eventos e que Ele age conforme a sua santa vontade. E a Bíblia nos garante que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso tem que nos trazer alívio e descanso. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, mas estabelece que nada foge do controle final de Deus. Deus faz tudo o que lhe agrada quando quer, como quer, sem jamais deixar de ser santo, justo e bom. E a palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é coopera bem, é tudo coopera para o bem. É para o propósito maior em nossas vidas. Mas vamos lá para a mensagem. Eu quero hoje conversar com você sobre 4 movimentos dessa supremacia de Deus. E o primeiro movimento, se você quiser anotar aí, é que o Eu Elyon está acima de toda autoridade humana. Deus está acima de toda autoridade humana. Deus ele não divide tronos com reis, com governos, com líderes ou com sistemas. Deus ele não é refém da agenda do mundo. Deus não é refém da nossa agenda e do nosso sistema. Ele governa o mundo.
do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer e como Ele quer. É por isso que nós não precisamos ficar desesperados ou preocupados com quem vai vencer a eleição do ano que vem. Nós não precisamos ficar desesperados de como o governo do nosso país está indo, por mais que seja indo mal. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele está acima de tudo. E no tempo certo a justiça de Deus será feita. Deus, Ele está acima de tudo. Impérios humanos sempre parecem eternos. Egito, Babilônia, Roma. Um dia foram os maiores impérios que o mundo já viu. Hoje não passam de ruínas. Impérios vêm e vão, mas o poder de Deus permanece para sempre. Homens vêm e vão, mas o nosso Deus permanece para sempre. O trono humano sempre termina no pó, mas o reino de Deus, ele sempre permanece. Um teólogo chamado Sproul, ele dizia que se existisse uma única molécula fora do controle de Deus, então Deus não seria soberano. Se existisse uma única vírgula, uma única célula, uma única molécula, que esse pequeno ser, Deus, não conseguisse controlar, cairia por terra toda a soberania de Deus. É por isso que muitas vezes você vê até pessoas que não conhecem a Deus fazendo bem, porque Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar tudo para cumprir com a sua vontade. É por isso que a nossa esperança, a nossa confiança não pode estar em homens, em governos ou em autoridades, mas tem que estar no nosso Deus, porque Ele sim é eterno. Porque Ele sim nos ama acima de tudo. Porque Ele sim deu a sua vida para nos salvar. O único que de fato merecia ter um lucro em cima de nós é aquele que levou total prejuízo, dando a sua vida para morrer no meu e no seu lugar. Você pode descansar, porque Deus está no controle da sua vida. Em segundo lugar, a supremacia de Deus confronta o nosso desejo de controle. O governo de Deus confronta o meu ego, que o tempo todo anseia e quer estar no controle. Confronta minha esposa, que às vezes quer me controlar. Fala aí mesmo. Aqui você não pode brigar comigo. Depois pode. A supremacia de Deus confronta o nosso desejo de querer controlar as situações, de querer controlar as pessoas, de querer controlar os lugares. É Deus quem controla, eu sou só mais um. Como diria aquele louvor, eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora. Quem somos nós durante toda a eternidade? É Deus que está no controle de tudo. Quando Deus não ocupa o lugar supremo, o lugar mais alto, tem alguém lá ocupando. E quando alguém ocupa, ou geralmente nós mesmos ocupamos, isso afeta casamentos, isso afeta lideranças, isso afeta a comunhão, isso afeta a igreja. O pastor não pode ser a autoridade máxima de uma igreja. Jesus é a autoridade máxima de uma igreja. Jesus tem que ser a autoridade máxima na sua casa. A palavra dele tem que ser um manual de vida, de regra, de prática na sua casa. Deus tem que ser autoridade. Não é uma pessoa legal, não é alguém simpático. Não é alguém do qual nós admiramos, temos um quadro na nossa casa e batemos palma. Não, Jesus Cristo, Ele é o Rei. E o Rei merece autoridade, domínio, governo, poder. Agora, quem tem ditado a agenda da sua casa? Quem tem ditado as escolhas, o caminho, as prioridades da sua casa? Agenda popular, agenda escolar, internet, YouTube, mídias sociais. Porque é fácil você falar, não, pastor, lá em casa quem manda é Jesus Cristo. Mas você não abre a Bíblia uma vez por dia. Não passa 10 minutos por dia orando. Como que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida se Ele não está presente em nada que você faz? Como se o Jesus Cristo é o Senhor da sua vida se Ele não muda nenhuma das suas atitudes, pensamentos ou falas? Como Jesus é Senhor da sua vida se Ele não controla
a sua ira, as suas palavras que machucam na hora da raiva, a sua preguiça na hora de fazer o que tem que ser feito, a sua mediocridade na hora que você tem que dar o seu melhor. Como que você fala que Jesus é rei, se você tem vivido como qualquer um? Porque Jesus, ele não é média, ele não é mediano, ele está acima. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, fala que a nossa vida tem que ser como uma lamparina que está no alto para iluminar. Não para que o meu nome seja visto, mas para que a minha excelência destaque aquilo que eu faço. E quando as pessoas olharem para mim, elas não vão falar assim, uau, como o Renan faz bem. Mas uau, como Deus faz através da vida do Renan. Reputação é o que os outros falam de mim. Testemunho é o que a minha vida fala sobre Deus. A nossa vida tem que proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que Jesus é autoridade em nossas vidas. Mas não tem como eu falar isso se as pessoas não me veem me relacionando com meu Deus. Uma pesquisa de uma associação americana de psicologia mostra que pessoas com alto senso de controle absoluto apresentam níveis maiores de ansiedade e esgotamento social, esgotamento emocional. Pessoas que o tempo todo estão tentando controlar, ter toda a situação no seu controle, se esgotam, ficam cansadas, não conseguem descansar. Porque o maior conflito espiritual não é entre Deus e o diabo. Eu cresci aprendendo errado. Eu cresci pensando que Deus era o Deus do bom e o diabo era o Deus do mal. E que eles estavam o tempo todo guerreando, mas não. O diabo é uma poeirinha. É um anjo caído, desviado, é um zero à esquerda. Não tem poder, não tem domínio, não tem os atributos que Deus tem. É um ser caído. Agora Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o poder dos poderes. Ele é aquele que está acima de tudo. Por isso que essa guerra principal não é entre Deus e o diabo, mas é entre Deus e o nosso ego. Porque o diabo, ele conhece a Bíblia. O diabo, ele sabe do poder de Deus. O diabo sabe que ele não tem poder para lutar com Deus e que ele vai perder. Por isso o diabo não está lutando contra Deus. Mas o diabo está aqui, incentivando para que o meu ego, para que as minhas vontades e os meus desejos lutem contra a vontade de Deus. Satanismo não é adorar a Satanás, mas satanismo é a ideia de eu adorar a eu mesmo. É eu ser o Senhor da minha vida, porque isso vai totalmente contra a Bíblia. E essa é a maior disputa, de eu levar o meu emocional, o meu entendimento, a respeitar e a obedecer que Deus é Senhor. Mesmo que não seja a minha vontade, eu vou obedecer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós queremos Deus como conselheiro, mas não como Senhor. Nós queremos Deus como alguém que pode até opinar sobre o que a gente vai fazer, mas não aquele que vai dizer o que vamos fazer. Nós queremos Deus como uma direção, mas não como uma rendição. Deus, me fala para onde eu vou, mas não me render para ir para onde Deus quer que eu vá. Eu quero que Deus me dê o alimento, a direção e tudo que eu preciso para ir para onde eu quero ir. Mas eu não quero que Ele vá comigo me dando a provisão todos os dias. Não quero precisar do maná todos os dias. Não quero ter que procurar por Ele todos os dias. E no domingo já basta. Assistir uma pregação de vez em quando já basta. Parker dizia que a soberania de Deus nos humilha e nos consola ao mesmo tempo. Porque nós não somos o centro. Isso nos humilha, mas ao mesmo tempo é libertador. É libertador saber que o mundo não depende de mim. É libertador saber que eu não sou mais especial do que vocês. É libertador saber que eu não tenho mais responsabilidade do que vocês.
É libertador saber que amanhã, segunda-feira, é a minha folga e que o mundo não vai acabar por eu descansar. É libertador saber que eu posso tirar uma manhã para brincar com meu filho, porque o reino de Deus continua avançando. Saber que não somos o centro pode até ser humilhante, mas tem que ser mais confortador. Agora, será que o seu ego está em paz o suficiente para aceitar que você não é o centro da sua família? Para aceitar que você não é o centro da sua vida? Para aceitar que você não é o centro do mundo? Você é só mais um na fila do pão. Sem Jesus, somos todos pessoas caminhando para o inferno. Mas com Jesus, somos pessoas pecadoras, redimidas, compradas e libertadas. Mas não somos mais especiais do que aqueles que ainda não conheceram Jesus. Não somos pessoas diferentes por termos aceitado Jesus. A diferença é que fomos pessoas que tiveram seus olhos abertos e as escamas caídas. E nós precisamos refletir e pensar, por que nós temos vindo à igreja? Por que nós temos falado que somos cristãos? Será que é para talvez eu ter um amuleto da sorte ou as pessoas me olharem diferente? Porque o cristianismo não é conforto, é andar na contramão do mundo. É pregar quando todos estão reclamando, é louvar quando todos estão tristes. Ser cristão é proclamar, é gritar sobre Jesus até que Ele venha. Só que para isso nós precisamos matar o nosso ego e dizer quem que é o Deus da nossa vida. Dizer quem que manda na nossa casa. Dirigir um carro sem freio pode até parecer uma liberdade, até você passar na primeira curva. O trilho para o trem pode parecer uma prisão, mas o trilho sem um trem ele não anda. A liberdade foi deturpada em nossas mentes. Pensamos que ser livre é poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, sem depender de nada e ninguém. Mas na verdade, a liberdade é eu poder dizer sim ou não para aquilo que realmente vai me fazer bem ou não. Eu gosto de enxergar a vida como se estivéssemos em um navio. Eu não estou aqui dizendo o que é certo ou errado, eu não estou aqui dizendo sobre teologia, estou dizendo como eu, Renan, enxergo. E eu penso que a nossa vida é como se estivéssemos dentro de um barco, dentro de um grande navio. Dentro desse navio eu posso fazer escolhas. Eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso escolher me exercitar, posso escolher a hora que eu vou acordar, eu posso escolher o que eu vou fazer no meu dia. E eu colherei as consequências das minhas escolhas. Mas eu não posso decidir para onde esse grande barco está indo. Essa é a soberania de Deus em nossas vidas. Muitas coisas nós não podemos escolher. Deus já está no controle de tudo. Mas também há muitas ações que nós temos o controle. Temos o dever de plantar para poder colher. Porque eu vejo muita gente que vive de qualquer maneira. E na hora que a conta chega, culpa Deus. Nossa, Deus, por que eu fiquei doente? Nossa, Deus, por que eu fiquei assim? Nossa, Deus, por que meu carro estragou o motor? Nunca trocou o óleo. Existem situações sim que Deus faz para que sejamos moldados e ajustados. Mas muitas também das coisas ruins que acontecem são consequências das nossas más escolhas. E uma coisa que eu aprendi é que Deus pode até não criar a dor, mas Deus ele não desperdiça. E a dor ela pode nos ensinar algo. Quando Deus ocupa o lugar mais alto em nossa vida, todo o resto encontra o seu lugar. Em terceiro lugar, conexões saudáveis nascem de uma autoridade correta. Quando Deus ocupa o lugar supremo, na verdade, quando Deus não ocupa o lugar supremo, alguém vai ocupar e geralmente somos nós mesmos. Isso tem afetado, isso tem nos tirado do controle.
Agora, como que isso tem afetado a sua vida? Como que isso tem afetado a sua rotina? John Stott afirmava que a soberania de Deus não elimina a ação humana, mas a soberania de Deus, ela fundamenta a nossa ação. Como eu falei, Deus ele não quer ser a sua prioridade. Deus ele quer fundamentar as suas prioridades. Deus não quer ser só mais uma escolha na sua vida. Deus quer ser o fundamento das escolhas da sua vida. Pesquisas sociológicas mostram que lares sem referência clara de autoridade geram mais conflitos e insegurança emocional. A autoridade pode até nos incomodar. Uma autoridade pode até ser algo difícil de engolir. Uma autoridade pode até ferir o nosso ego. Mas a autoridade ela é necessária para a nossa vida. Pensa numa orquestra. A orquestra só funciona quando tem um maestro ali regendo e dizendo que horas cada músico vai entrar. Nós não somos seres independentes, desgarrados. Nós somos filhos. João fala que nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, quando aceitamos o seu nome. Você não é só mais um para Deus. Você é um filho. Um filho que Ele ama. Um filho que Ele cuida. Um filho que Ele quer direcionar e Ele quer dar palavras de vida eterna. Quando Deus ocupa o lugar mais alto, todo o resto encontra o seu lugar. E quarto e último lugar, Jesus é a revelação final do El Elyon. Porque o Deus Altíssimo não ficou distante, Ele se revelou em Cristo. Filipenses capítulo 2 fala que Jesus se humilhou e por isso Ele foi exaltado acima de todo nome. O Altíssimo se fez servo para se reconectar ao trono. Tim Keller dizia que se Deus não é soberano, o sofrimento não tem sentido. E se Ele é soberano e bom, até a dor pode ser redentora. Um alpinista só está seguro quando ele está amarrado a uma corda certa. Certa vez um homem começou a trabalhar ali com um aquário. E quem tem peixes sabe que aquário é uma brincadeira cara. E ele comprou um grande aquário, colocou oxigênio, colocou brinquedos e começou a comprar peixes caros. E todos os dias ele limpava aquele aquário, ele alimentava aqueles peixes. E aquilo ali estava tirando um grande orçamento e tempo daquela família. Mas uma coisa estava chateando aquele homem. E um dia ele chegou, chamou sua esposa e falou assim: olha, eu não sei se eu quero mais continuar com esse aquário. Não sei se está fazendo sentido para mim, porque o nosso cachorro nos ama. Os nossos filhos nos amam e sabem do nosso valor. Mas esse aquário aqui eu coloco dinheiro, eu gasto tempo limpando. Mas toda vez que eu aproximo o meu rosto, parece que eles não me conhecem e eles se afastam de medo. E de maneira sábia, aquela esposa falou: os peixes só vão te reconhecer quando você se tornar um deles. Mas ainda assim corre o risco deles não te admirarem e não te respeitarem por você ser um igual a eles. O nosso Deus se esvaziou de toda a sua autoridade, de toda a sua glória, de todo o seu domínio. E Ele se esvaziou. Ele se fez um de nós, para que nós pudéssemos o reconhecer. Mas ainda assim, muitas vezes, preferimos dar mais crédito para influenciadores, para jornais, para a mídia, do que para o que Ele deixou escrito. Porque talvez é só mais um que esteve entre nós. Uma outra ilustração é que talvez um dia você poderia me ver com o meu carro, o carro dos meus sonhos, um Fusca, imagina. Uau, um Fusca. E aí você me vê desfilando no meu Fusca 68, todo restaurado, todo maravilhoso, que eu ainda não tenho, mas eu botei em nome de Jesus. E aí um dia você me vê caminhando aqui na Avenida Boturuçu, num sol quente,
E aí você fala, Renan, mas por que você está caminhando nesse sol quente se você tem o seu carro, que você poderia estar andando? E eu falo, eu escolhi deixar meu carro na garagem, porque essa pessoa aqui no ponto de ônibus que eu estou conversando, eu só teria a oportunidade de conversar se eu deixasse meu carro naquela garagem. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser autoridade. Deus não deixou de ser rei. Ele apenas deixou ele guardado por um instante, para que ele pudesse nos alcançar e o jeito que nós o ouviríamos. E a revelação que Deus deixou é a palavra dele. Toda autoridade, todo ensinamento, toda direção está na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação e para a correção, dentro e fora de tempo. Não tem como você falar que Jesus é o Senhor na sua vida, se a Bíblia não é algo prático no seu dia a dia. Para encerrar, Deus não é um amuleto. Deus não é uma religião. Deus não é a IBG. Deus não é uma regra de fé e prática. Ele é uma pessoa que mesmo com toda essa autoridade, que mesmo com todo esse poder, mesmo com toda a sua excelência e o seu reinado, Ele veio bem pertinho de nós. E Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas ainda assim Ele deixou aquela cruz vazia, porque Ele sabia que lá não era o lugar dele, mas que o verdadeiro lugar dele era no meu e no seu coração todos os dias, vivendo e convivendo com a gente. Queria te convidar a ficar de pé para que a gente pudesse terminar orando. Eu te convido a nessa noite você orar reconhecendo quem Deus é na sua vida. Que você confrontasse o seu ego, confrontasse a sua personalidade, confrontasse os seus pensamentos, afirmando que eu não preciso ficar o tempo todo pensando em como prosperar, em como crescer, em como ser melhor, mas eu preciso o tempo todo ficar preocupado em como conhecer mais a Cristo e como torná-lo mais conhecido através da minha vida. Esse é o nosso propósito. Não é encher o bolso de dinheiro, não é ter muitos seguidores, mas é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Ore onde você está e convide a Ele a ser um Senhor na sua vida. Que essa seja uma verdade no seu coração e na sua mente. Você não é o dono da sua casa. Você não é o dono da sua família. Não é você que manda no seu lar. Se até hoje era, a partir de hoje precisa ser Jesus Cristo. Não para que as coisas possam caminhar bem, mas porque não tem outro jeito de ser, senão Jesus ser no centro. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque primeiramente ela me confrontou, Pai. Mas obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E obrigado porque o Senhor está acima de tudo. Então, no nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu esqueci que o Flávio pediu para eu terminar para cima. Então, gente, Deus é o Senhor. Deus está no controle. E só com Ele viveremos para sempre. Uou! Se você conhece essa